Boa noite, Rodilma Mhunga é o meu nome. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Conversa Científica. Espero que estejas a gozar de boa saúde física e mental. Hoje não será diferente, trazemos para si um tema que é bastante pertinente, portanto, é mais um motivo para que não saias do outro lado. Siga o nosso canal LOS TV no YouTube e nas demais redes sociais LOS Império. Hoje, para esse tema que é os desafios da juventude, a perspectiva educacional e social, nós trazemos a nossa convidada, a estudante Gilda Borges, para que possa falar de forma contundente e mais abrangente acerca dessa temática. Ela que está aqui conosco hoje, Gilda Borges, seja bem-vinda. O que é que tens a dizer acerca desse tema? Será que foi certeiro? Como é que estás? Fala-nos um pouco acerca de ti. Muito boa noite, caros ouvintes da Nosso Império, muito boa noite, caros telespectadores. E muito boa noite, nossa querida apresentadora Rodilma. Obrigada. A priori, feliz cá estou de ter que debater ou ter que abordar um tema de capital importância nos tempos odiernos. A posterior, muito obrigada desde agora à Luce Império pelo convite na qual foi concedido de cá estar para poder abordar um tema de muita pertinência. Dizer que eu sou a Gilda Borges, conforme foi dito, sou estudante de Finanças no Instituto Médio de Economia de Luanda. Gilda Borges, então, como podemos definir a juventude no contexto social e educativo em Angola? Bem, de facto, senhora apresentadora, isso é uma questão muitíssimo pertinente. Eu vou começar por definir a juventude angolana no contexto social em duas vertentes. Nós vimos que a juventude no contexto social em Angola, nós vimos jovens que gostam de trabalhar, jovens que vão à luta, jovens audaciosos, jovens sonhadores, jovens com projetos e metas devidamente traçados, jovens trabalhadores e jovens com perspectiva. Do outro lado, nós vimos jovens que não têm visões, jovens que não são sonhadores, jovens que não têm uma vontade de querer aprender, de querer moldar os seus pensamentos, de irem ao encontro do conhecimento. E isto faz com que muitos desses jovens estejam ligados ao imediatismo. Ou seja, nós vimos que hoje em dia, na nossa sociedade atual, nós vimos que é em dois aspectos, seja no aspecto positivo e no aspecto negativo. E nesta mesma forma, nesta mesma senda, eu defino a juventude neste contexto. Já no contexto educacional, eu sigo na mesma linhagem de pensamento. Por que eu sigo na mesma linhagem de pensamento? Porque não difere. Nós vimos que há jovens que na realidade gostam de estudar, jovens sonhadores, jovens que têm uma visão ampla sobre o futuro, jovens que ainda têm uma visão mais ampla daquilo que na verdade querem ser, e jovens que têm uma concepção humana de quererem mudar o momento em que se encontram, de modo a serem jovens sadios e jovens sagazes e audaciosos. A questão que não se quer calar e fala-se muito, constantemente, se posso assim dizer, acerca da juventude, Sim. é que pensa-se que ser jovem, como já disseste muito bem, é ser um jovem ativo, estar incluso na sociedade. Inclusão, quando falamos da inclusão da juventude, estamos a falar de oportunidade de emprego, jovem que tem voz para dizer o que pensa, e para si, achas que ser jovem tem de necessariamente incluir estes dois aspectos, a inclusão e a participação ativa na sociedade? Esta é uma questão muito pertinente. Por que é que eu digo isso? Nelson Mandela diz que a juventude é a arma para que se possa mudar o mundo. Ou seja, a juventude é a arma poderosa em que você pode mudar o mundo. Sem jovem, não se tem como houver desenvolvimento e evolução. É com a juventude onde se faz um país. Claramente, de que a inclusão dos jovens no contexto social e acadêmico, ou seja, educacional, como estamos a nos referir à temática em apreço, é extremamente importantíssimo. Para que se haja mudança e evolução, é necessariamente com que haja abertura e para com que haja um sistema na qual os jovens possam expressar aquilo que sentem e para que assim haja participação dos jovens em diversas áreas da vida. Muito bem. Como é que, ou de que forma os jovens podem contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e social da nossa Angola?
A juventude joga ou desempenha um papel muitíssimo importante para o desenvolvimento social e econômico. Nisto, nós podemos frisar que é no desporto, na arte, na economia, na ciência e etc. E nós vimos que a juventude pode desempenhar um papel extremamente importante neste setor. Por que eu digo isso? Digo isso porque quando a juventude coloca a mão na obra, posso assim dizer, para que assim possa fazer a coisa acontecer e tornar execuível isso, de certa forma, isto vai fazer com que haja uma sociedade de mudanças. E interferindo ou colocando a juventude no setor econômico, isto faz com que haja mudança e novas perspectivas. Deste modo, isso faz com que no país em que nos encontramos, seja no setor da educação e social, a juventude possa ter liberdade de expressão. Deste modo, faz com que os jovens tenham maior expressão no local em que se encontram e também para que haja um desenvolvimento no que concerne no contexto econômico. Então, de forma conclusa nessa questão, os jovens devem ter ou deve haver mais abertura na sociedade para que haja voz e vez nos jovens, porque o que se vê na realidade é que há falta de oportunidade para os jovens. Os jovens têm estado ao lado da sociedade, mas não têm estado dentro da sociedade. Os jovens não têm voz para contribuir para a nossa sociedade. O que é que tu achas em relação a isso? Olha, eu vou responder esta questão com um pensador, Leibniz. Leibniz disse à Europa: dê-nos a juventude e mudaremos a face da Europa. Por que diz isso? Porque a juventude é força, é talento, é inovação, é recriação, é invenção. E deste mesmo modo, onde há jovens, há inovação. Ou seja, para que haja uma sociedade harmoniosa, é necessário com que demos ou que o governo dê a oportunidade aos jovens de poder exprimir aquilo que eles são. Se não houver oportunidades, isso vai fazer com que os jovens não coloquem execuível aquilo que eles sabem. O que é que causa? Causa limitação dos jovens e em muitos setores da vida. Ou seja, a juventude deve fazer parte de qualquer crescimento de um país. Onde há juventude, há crescimento. Onde não se há juventude, não se tem como haver crescimento. Por quê? Porque a juventude faz com que haja uma grande evolução em diversos setores. Porque é com a juventude que um país cresce e desenvolve. Então, a Gilda é da opinião que a juventude é força, a juventude é vontade, a juventude é desenvolvimento. Neste quesito, quais são os principais desafios que a juventude enfrenta? Olha, de facto, a nossa juventude tem enfrentado muitos desafios. E deste modo nós vimos que são tantos desafios que a juventude passa, principalmente cá no país em que nos encontramos. E deste modo nós vimos que se estes desafios que nós passarmos e nós acabamos por colocar limitação nisso, nós iremos acabar por tornarmos a ser limitados naquilo que nós somos e para concretizar os nossos objetivos. Nesses desafios podemos encontrar um dos indicadores, está relacionado com o primeiro emprego. São desafios que a juventude passa, o primeiro emprego. Nós vimos jovens, eu sou estudante de Estudo Médio de Economia, existem meus colegas que já terminaram o ensino médio, mas para terem aderência ao primeiro emprego, isso tem sido uma das dificuldades com que na qual eles possam exercer aquilo que foi aprendido. E, de facto, isso é um empecilho e um desafio para os jovens. E, por outra, podemos aqui frisar também a habitação. Nós vimos que existem muitos jovens no contexto atual que não têm uma residência. E isso tem sido um dos desafios na qual a juventude tem passado. Essas dificuldades, até um certo ponto, influenciam negativamente para que haja abertura de pensamento, de visão do que o jovem pode fazer para melhorar o desenvolvimento do nosso país? Realmente, esses desafios bloqueiam os jovens, de certa forma. Porque nós vimos, esqueci-me de citar, um dos desafios que é a qualidade de ensino. No entanto, se eu sou estudante universitária e não há qualidade de ensino
Então, quer seja dos professores e quer seja dos materiais. Há N dificuldades para que eu consiga terminar a minha licenciatura. Isso faz com que isso seja um dos grandes desafios para que na qual eu possa desempenhar aquilo que na realidade eu quero. E estes desafios faz com que muitos jovens estejam limitados. São muitos desafios que a juventude passa, quer seja no acesso à educação, quer seja acesso ao primeiro emprego. E são estes assuntos, são esses indicadores que fazem com que muitos jovens no contexto atual passem por N dificuldades. E isso, de certa forma, impede para que qualquer jovem possa desempenhar aquilo que sabe. Muito bom. Eh, e com tudo que já foi dito aqui muito Uhum. bem por ti, como é que o sistema educação ou o sistema educacional em Angola pode ser melhorado para atender às necessidades dos jovens? É necessariamente, volto a reiterar, que o governo implemente a qualidade do ensino, principalmente quando não se há qualidade, não se tem como formar grandes homens ou grandes mulheres na sociedade. Se não houver qualidade de ensino, isto faz com que nós criemos jovens que, na realidade, não poderão ter a aptidão de Uhum. exercer aquilo que sabem. E não só digo na qualidade de ensino, friso também nos materiais Claro. escolares. E muitas das vezes nós jovens, nós vimos que um livro de direito pode custar 25 mil kwanzas, 30 mil kwanzas. E pela impossibilidade de não termos este valor, isso chega a ser um dos grandes desafios que nós jovens passamos no contexto social. Ou seja, é necessário que haja melhoramento em muitos aspectos, principalmente no setor educacional, em que nós estamos a nos referir, e também naquilo que concerne na qualidade de ensino, quer seja a capacitação dos professores, quer seja ao adquirirmos livros na qual nós possamos aperfeiçoar o nosso intelecto, o nosso QI, e isso faz com que, na realidade, se não tiver esta qualidade de ensino, esta qualidade de uma aprendizagem, e não houver oportunidades em que na qual nós possamos reter estes conhecimentos, isso torna-nos a ser limitados. Para que um país evolua, para que um país cresça, é necessário que haja qualidade de ensino. Não se tem como um país desenvolver ou evoluir se não tiver a qualidade de ensino. A qualidade de ensino deve ser o ponto crucial para um desenvolvimento de uma sociedade. Bom, a qualidade de ensino é uma das falências da nossa realidade. Por exemplo, há escolas, ou até, se assim posso dizer, universidades, que não há condições para que os estudantes pensem, para que estejam no meio sadio, com assentar numa carteira em condições, ter uma lapiseira em condições, ou até comprar livros. Será que deveriam ser implementadas novas políticas, novas estratégias de como esse problema pode ser sanado? Porque pode parecer que não, mas os jovens não falam muito concernente a esse assunto. Será que se tivesses oportunidade de falar mais sobre isso, tu falarias com toda a propriedade? Falaria assim, por quê? Porque uma criança em que encontra-se em uma instituição educacional e está lá para aprender, mas não sentem uma carteira adequada, isto, de certa forma, impede para que a criança extraia o conhecimento daquilo que está a ser passado. Isto bloqueia a mente de uma criança. E quando não se há condições para tal, isso faz com que muitas crianças estejam bloqueadas para que assim possam aprender. Ou seja, se numa instituição não se há ar-condicionado e há muito calor na sala de aula, são enormes estudantes que se encontram em uma só sala, isso faz com que, de qualquer forma, isto bloqueia o entendimento e a percepção dos estudantes na instituição escolar. E por outra, existem estudantes que não têm a possibilidade de poder tomar um pequeno almoço em casa. Então, se na escola tivesse merenda, se na escola tivesse bibliotecas, mediatecas, isso de certa forma melhoraria o entendimento de cada jovem ou crianças. Ou seja, se numa escola não tiver materiais adequados, de modo que uma criança saiba ler, saiba escrever, saiba se posicionar. Isso faz com que, de certa forma, isto bloqueie e seja um desafio em que nós passamos. É necessariamente com que haja livros para que assim nós possamos reter conhecimento. E, de acordo ao meu conhecimento empírico, é necessário que os nossos governantes
sejam mais, ou seja, sejam mais dinâmicos ao passarem de cada instituição, de modo a avaliarem de que forma é que na realidade os estudantes têm estado ou têm passado. Porque é incrível como um educador chega em uma instituição escolar e já chega completamente frustrado. E isso, de certa forma, isso faz com que cada estudante também seja desmotivado por isso. Ou seja, quando não se há condição neste aspecto educacional, isso faz com que cada jovem também esteja bloqueado. Ou seja, é necessariamente com que haja condições, quer seja alimentar, quer seja ambiental, quer seja científico, de modo a trazer uma nova percepção e concepção aos jovens. Muito bem. Muito bem respondida essa questão. Já agora, de que forma é que as mudanças tecnológicas e cultural influenciam o meio social em si? Ou seja, qual é o impacto que a mídia traz para um jovem? Estamos a falar de meios de informações, como Sim, as redes sim. sociais e as demais. As redes sociais. Bem, as tecnologias, né, ou as famosas TICs, ajudam bastante, muitíssimo, para o desenvolvimento acadêmico do contexto atual. Nós vimos que, por intermédio das tecnologias, das mudanças tecnológicas, nós conseguimos fazer publicidades, conseguimos baixar livro em PDF, nós conseguimos fazer um curso online, nós conseguimos falar com nossos adquiridos por intermédio de uma rede social. Ou seja, hoje em dia já não se vive sem internet. As tarefas que levariam muito tempo para serem concluídas por intermédio das tecnologias ou das famosas TICs, hoje levam menos tempo para serem executadas. E isto, de certa forma, influencia no bom sentido. Por outro lado, nós vimos que, pelas mudanças tecnológicas que hoje surgem, existem jovens que, na realidade, não sabem aproveitar isso, ou seja, usam mesmo para o mau sentido. De que forma? Acabam por criar páginas falsas, posso assim dizer, acabam por ter que invadir o perfil de uma outra pessoa para fazer maldades, outras pessoas que usam para efetuar burlas, ou seja, existem dois contextos neste lado. E também, já agora dizer também que no contexto cultural também é a mesma coisa. Nós acabamos por descobrir culturas de diversos países, como eles são, como eles vivem, os seus hábitos e costumes. Nós já temos isso por intermédio das mudanças tecnológicas também. Como também nós vimos que as jovens, ao invés de reterem isso, acabam por ter o mau uso disto. De que forma? Acabam por ter um hábito e costume de um país não adequado, de uma forma que acaba por causar um certo espanto na comunidade em que nos encontramos. Hoje nós vimos jovens que chega a ser normal ter que andar assim, despida na rua, ter que usar uma roupa inadequada, ter que falar de uma forma sem respeito com pessoas de maior idade. Hoje existem pessoas que, por intermédio também da cultura, ou seja, da influência que existe na cultura, existem jovens que já não têm a empatia e acabam por simplesmente fazer o que quiserem. Ou seja, deste lado nós vimos que há um aspecto positivo e um aspecto negativo. Nas tecnologias existe o aspecto positivo, porque dali nós conseguimos ter conhecimentos e satisfazer as nossas necessidades. Por outro lado, existe aspectos em que os jovens propriamente, ao invés de fazerem um bom uso disso, acabam por prejudicar outrem. E no lado cultural, nós conseguimos aprender a cultura de outros países, como eles são, como eles vivem, o que eles fazem, e do outro lado nós vimos que acabamos por reter, né, aquilo que são comportamentos inadequados, que são ineficazes e que propriamente isso pode e também tem trazido um grande desconforto nos tempos odiernos. As mudanças tecnológicas, ou seja, o desenvolvimento das tecnologias nos dias de hoje, existem duas vertentes. Há vantagens Sim, e há e há desvantagens, desvantagens. com certeza. Fala-se mais das desvantagens. O que é que isso te vem à mente? Será que devem ser também criadas, algumas estratégias de chats, de grupos, do WhatsApp, de
alguns jovens criarem meios que facilitam esse conhecimento para chegar até os outros estudantes, para que terem jovens que estão nessa prática do bullying e as demais por conta da internet. Será que os jovens devem pensar também nesse sentido? Opa, vamos criar um grupo no qual vamos passar conteúdo, vamos passar algumas informações para que assim esses jovens fiquem ocupados a praticar bons atos do que estarem a fazer o mau uso ou o uso abusivo da internet? Sim. Bem, nós vimos que, neste aspecto, me refiro sobre a nossa concepção humana. Se na minha concepção humana já está que, na realidade, eu tenho que prejudicar o outro, eu vou acabar por criar grupos em que não eu possa prejudicar alguém, em ter que criar um perfil falso. Posso dar aqui um exemplo. Imaginemos que a senhora Rodimo utiliza o Facebook e daí eu vou tentar escanear a sua conta do Facebook, tentar fazer maldades, informações que não condiz com o teu perfil. Isto acaba, de certa forma, te prejudicando. Ou seja, isso depende da nossa concepção humana, de que forma é que nós agimos perante a essas circunstâncias negativas. E isso concerne uma das desvantagens que os jovens têm feito. Ao invés de contribuírem para o seu próprio crescimento, para o seu próprio crescimento pessoal, acabam por simplesmente ter que prejudicar outras pessoas. Mas, ao invés de criarem grupos, conforme a senhora Rodilma disse, que é importante, né, cultivarmos o nosso conhecimento, bem que se poderia fazer isso, porque isso faz com que não só nós acabamos por reter conhecimento, o conhecimento em ter que conversar com outra pessoa para nós retermos o conhecimento disso, e isso também faz com que nós tornamos a coisa acontecer, de modo a termos uma visão mais abrangente sobre as coisas e aplicamos a forma de DCD, como diz o Augusto Cury em seu livro Ansiedade: duvidar, criticar e determinar. Mas isso só acontece quando nós estamos em conversas saudáveis, em conversas que possuem coerência, em conversas que possuem uma importância sine qua non, conforme disse no latim. E disto faz com que nós mudemos a nossa face perante os problemas e os desafios que nós, os jovens, passamos. Bom, o que tem que ser feito para incentivar os jovens de modo a ter maior engajamento na educação? Bem, o que tem que ser feito na realidade é necessariamente com que haja mais palestras, com que haja mais podcast, com que haja mais grupos ou instituições que possam promover o bom senso da formação acadêmica. Porque quando se há isso no local onde eu moro, quando se há comunidade, quando se há grupo de estudo, isso faz com que, de certa forma, eu estarei engajada nisso. Mas no meu bairro ou no local onde eu moro, não se há mediatecas, não se há bibliotecas, do modo com que eu mude o meu pensamento perante as coisas. Isso faz com que eu esteja limitada. Ou seja, é importante com que se haja mudança desde o local onde nós vivemos. Se não houver uma biblioteca, grupos de estudo, grupos de leitura, isso faz com que, na realidade, qualquer tipo de influência que vier até mim, eu aceite. Mas se houver palestras, houver mais momentos de entretenimento, houver Olimpíadas do saber, ou seja, a melhor arma ou a melhor forma de crescermos é nós nos cultivarmos e nós irmos atrás do conhecimento. Não tem como nós não sentarmos para aprender. Ou seja, se nós queremos crescer, é necessário que a gente aprenda. E se nós queremos aprender, é necessário que a gente aplique. Bom, diz muito acerca da juventude, diz muito das boas práticas da juventude, mas para que deem-se um passo em frente ou criem essas estratégias para que os jovens possam estar inseridos dentro de uma sociedade e contribuir significativamente para o desenvolvimento da mesma, pode sim um jovem começar a dar esse passo. Porque diz muito, o Estado deve implementar, o governo deve implementar, mas se um jovem não der um passo ou um braço a torcer, as coisas até um certo ponto não acontecem. Então, o conselho que se deixa é, se é jovem, jovem é força. Jovem é certeza e jovem é desenvolvimento. Portanto, crie mecanismos para que essas coisas aconteçam. Porque se um Estado ver que um jovem veio com uma ideia positiva, implementou alguma coisa na sociedade, pode sim pensar em melhorar e fazer acontecer. Sim. Então, se é jovem, dá um braço a torcer, faz acontecer. Agora, Gilda, quais são as sugestões, conselho que deixa para os jovens? O que trouxeste de bagagem para mostrar aos outros jovens que é possível fazer acontecer, que é possível um jovem contribuir para o desenvolvimento da nossa Angola? Bem, caros jovens que cá estão a ouvir-me, é extremamente importante com que
nós traçamos metas que possam nos ajudar doravante a termos mentes brilhantes. A termos mentes brilhantes, isso faz com que nós conheçamos aquilo que nós somos. Augusto Cury disse: a personalidade é como uma casa grande que muitos conhecem apenas a sala de visita. Se tu não se conheceres quem tu és, propriamente não saberás o que tu queres. Ao saberes o que tu queres, tu vais saber praticar e colocar a coisa a acontecer naquilo que você quer. No entanto, vá ao encontro daquilo que você quer, procure traçar metas e objetivos de modo com que sejam concretizados para este ano, já agora, né? Daqui a pouco já chegaremos a 2025, é necessariamente com que nós tenhamos meta, com que a gente tenha uma agenda de modo a organizar o que na realidade eu quero e anseio ter. E isso, de certa forma, muda a forma como nós pensamos e agimos segundo os subsaltos que a vida pode nos proporcionar. No entanto, jovem, vamos nos conhecer quem nós somos. Vamos procurar por metas na qual nós vamos colocar, fazer dar certo. Vamos procurar nos alimentarmos por intermédio da leitura. A leitura ajuda-nos muito. Vamos procurar ler, vamos procurar aprender, de modo com que nós sejamos sábios e hábeis naquilo que nos está a influenciar. Jovens, sejamos aquilo que nós queremos ser. Vamos procurar aprender. Somos a força motriz de uma sociedade. Somos aqueles que nascemos, somos aqueles que temos o poder de mudança, somos aqueles que hoje em dia nós podemos promover o bom sistema de ensino no nosso país. E é isto. É isso que a Gilda trouxe para nós, é isso que a Gilda trouxe para o programa de hoje, para essa conversa que foi bastante promissora, para essa conversa que agregou positivamente para todos nós, nós como jovens, de certeza que temos muito a dizer sobre isso. Sim, Fala-se muito dos jovens, mas claramente que não dá oportunidade para os jovens falar um pouquinho da juventude. realmente. Gilda, antes de terminarmos, eh, os jovens também têm feito boas coisas. Quais são as iniciativas que tens visto de alguns jovens que contribuem para a nossa sociedade e que pouco se tem dito acerca? Bem, no meu cotidiano eu tenho visto muitos jovens a inovarem, muitos jovens a empreenderem, principalmente. E disto eu digo porquê? Porque onde eu moro, eu vejo muitos jovens que hoje acabam por criar centros de formações, jovens que estão focados na interação de aprenderem novos idiomas, jovens que criam grupos de estudo de modo a debaterem temáticas bastante pertinentes, jovens que hoje em dia buscam por escrever os seus próprios pensamentos por suas autorias, jovens Exatamente. que buscam, né, pela vontade, o anseio de mais uma vez querer mudar a sua retrospectiva de vida. Ou seja, no meu dia a dia eu vejo mesmo muitas mudanças, principalmente na inovação tecnológica, ao criarem, ao pensarem na criação de poesias, de pensamentos, e isso faz com que, de certa forma, né, haja uma boa contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Só resta ter um grande apoio para que assim sejam reconhecidos em toda a parte. A quem vão os seus abraços, Gilda? Já assim, forma de terminar a nossa conversa. Antes de dar o beijo de abraços, eu vou só terminar o meu epílogo dizendo: vá ao encontro dos teus objetivos, independentemente das circunstâncias que a vida pode te proporcionar. A pior, né? Eu gostava de mais uma vez agradecer a Deus por cá estar. E os beijinhos vão para o meu tio, Ambris, né? Que instruiu esse tempo todo, a minha mãe, o meu irmão, a todos aqueles que acompanham a minha trajetória, principalmente, e que na realidade nós possamos fazer a coisa acontecer Sim. e que daqui a alguns anos eu possa estar aqui novamente. Gostou do convite? Gostei sim, Muito gostei. obrigada, Gilda, por estar aqui conosco hoje. E dito desse modo, estamos então a encerrar o Conversa Científica com esse tema que foi os desafios da juventude na perspectiva social e educacional. É um adeus, mas também é um até já. Muito obrigada por estar ligado aí do outro lado. Continua a nos acompanhar, dê mais sugestões do que tu achas dos nossos programas, o que tem que ser acrescentado. Quem sabe tu serás o próximo convidado para o Conversa Científica. Muito obrigada e até já.